Olá, eu sou o Ian e hoje a gente está começando um podcast com uma presença especial. Eu fiz aqui uma introdução que eu tenho que ler porque é uma presença, gente, muito ilustre. Então, há pessoas que não apenas fazem história, mas se tornam símbolos vivos dela. Nossa convidada de hoje é historiadora e mestre em educação, militante da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Negro. Ela foi a primeira mulher negra eleita vereadora em Curitiba com a terceira maior votação. Primeira mulher negra eleita deputada federal pelo Paraná. Sentiram, né? Sua trajetória é marcada pela resistência, pela luta incansável por justiça social e pelo compromisso inabalável com a educação e os direitos humanos. Dos corredores da universidade às trincheiras da política, ela segue abrindo caminhos onde antes só haviam portas fechadas. Convidada mais que especial do podcast #Tô no Centro, a taurina nascida em 1º de maio. Sim, 1º de maio, dia da trabalhadora e do trabalhador. Olha só, sentiu, então, né? Com fala que engaja e impacta sempre com looks coloridos, turbantes e acessórios que remetem à cultura afro-brasileira. Ela é linda e, para além disso, é uma imagem forte e sem medo de ir pro debate. Ana Carolina Moura Melo D'Artora. E como a gente diz, Carol D'Artora. Ai, que lindo. Gostou, Carol? Eu tô me inspirando na grandiosíssima Gabi e no Bial para fazer essas introduções. Oh, meu Deus. Mas assim, faltam muitos anos para eu chegar igual a eles, mas vamos lá. Tá chique. Para começar, deputada, eu queria a primeira pergunta que a gente separou lá do centro para fazer, porque quando a gente pensou no podcast, a gente entra com os coordenadores, separa as perguntas e faz tudo para a gente vir bater esse papo. Sim. Então, a primeira pergunta. A deputada é ativista da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Negro. Como essas militâncias influenciam sua agenda parlamentar e quais as pautas específicas consideradas prioritárias para promover a interseccionalidade de gênero e raça com os demais marcadores sociais da diferença, como identidade de gênero, orientação sexual e deficiência, por exemplo? Por ser uma mulher negra, eu sou diretamente atravessada pelo que faz, né, o movimento que é a Marcha Mundial das Mulheres, pelo que faz o Movimento Negro Unificado, que são movimentos atuantes historicamente, a marcha não só no Brasil, mas no mundo todo, atuando na igualdade para as mulheres, em promover direito para todas as mulheres e promover a agenda do feminismo que ainda, infelizmente, é uma agenda bastante criticada, minada, com muitos entraves e muitas dificuldades, porque aqui no nosso país, por exemplo, o feminismo ainda é visto como aquelas mulheres que querem tirar o lugar dos homens ou que querem ser iguais aos homens. A gente quer direitos iguais, né? Essa é a agenda do feminismo, nós queremos direitos iguais. Então, tudo isso atravessa, sem dúvida, e foi o que me levou para a atividade política institucionalmente, mas nesses espaços eu me formei, nesses espaços eu burilei minha compreensão de mundo, burilei essa visão de que todas e todos nós temos direitos iguais. Então, acima de tudo, a política que eu proponho, ela não é só impactada pelo fato de eu ser uma atuante nesses movimentos, mas por eu me posicionar no mundo como uma mulher feminista negra. E, como disse, atravessada por tudo que isso fala, por essa multiplicidade de violências. Então, a violência de gênero, a violência racial. Hoje, no espaço institucional, eu tenho a oportunidade de pegar a minha experiência individual, a minha experiência como mulher preta, pegar o que foi a minha experiência na escola, o que foi para mim ser uma estudante negra, o que é para mim ser um corpo negro no contexto urbano. Então, o que é ser um corpo preto numa cidade como Curitiba? O que isso significa? E tudo que isso traz consigo de simbolismo. Então, quem é o corpo preto no contexto urbano? O corpo preto é o haitiano, o imigrante. O corpo preto é a trabalhadora doméstica. O corpo preto é aquele corpo que está tomando uma batida policial. Então, essa minha experiência, e que está sofrendo violência muitas vezes de graça, né? Sem motivo. A violência racista, ela vem sem razão, vem sem motivo. Né? Às vezes você está entrando dentro de uma loja e tem um segurança te seguindo sem você saber por quê. Ou você passa numa rua de um bairro nobre e um vizinho te vê passando e liga para a polícia e te denuncia sem que você saiba por quê.
Então, esse é o corpo preto, né? Essas violências, elas vão... Então, eu tenho essa experiência individual de ser um corpo preto nesses mais diferentes contextos. Tive que lidar com as dificuldades do que é ser um corpo preto no mercado de trabalho. Então, oportunidades que se fecham, a carreira que muitas vezes é interrompida pelo racismo. Mas... essa minha experiência individual, ela não fala só de mim, da minha trajetória, da minha vida. Ela fala também da luta de um grupo, da luta de todas as pessoas, de todas as mulheres, de todas as trabalhadoras, de todas as pessoas negras. Então, essa condição de somar essas duas coisas, as lutas coletivas com a experiência individual, foi o que me levou para a luta política especificamente. Então, mencionei aqui as dificuldades, por exemplo, na escola. Hoje eu propus na Câmara Federal um projeto que cria um protocolo de atendimento a quem sofre racismo nas escolas, que propõe como as equipes pedagógicas devem trabalhar situações como essa. Fui relatora do projeto de cotas nos serviços públicos, tanto aqui em Curitiba, em nível municipal, como em nível federal. Atuo também com as questões de combate ao racismo ambiental. Então, pensando o nosso estado e como a primeira deputada negra desse estado, que realmente tem as pautas de igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade para a população LGBTQIA+, como prioridades. Então, pensando dessa perspectiva e pensando como isso se liga com as questões de meio ambiente, a gente percebe, por exemplo, que aqui no Paraná a gente tem mais de 80 comunidades quilombolas, apenas uma comunidade titulada. Então, isso fala dessa invisibilidade desse povo que é enfim, quem mais trabalha, preserva, cuida, também faz agricultura familiar. Acho que é uma coisa que as pessoas não veem, né? Mas os quilombolas, eles também são produtores. Então, a gente tem inúmeros desafios nessas áreas que hoje estar no espaço institucional me possibilita pegar essa experiência, pegar a produção coletiva, pegar a demanda dos movimentos, das comunidades, da classe trabalhadora e transformar em solução política. Eu acho que é isso que faz a diferença e faz o nome da Carol Arthur ser diferente, né? Levantar, assim, todo dia quando levanta e vai pra luta, como a gente diz, né? A gente espera também que os deputados lá façam a mesma coisa e ver você trabalhando por isso, a gente se sente, né, essa vontade, tem que mudar. A deputada se posiciona firmemente contra o racismo. E tem se manifestado recentemente por ameaças e ataques violentos. Inclusive, eu te sigo no Instagram, às vezes eu vejo quando você posta uma coisa, fico com o coração sendo vítima de algum desses ataques durante sua trajetória política. Como essas experiências contribuem para a sua perspectiva sobre a segurança de parlamentares e ativistas negras e negros e LGBTQIA+, no Brasil? É muito triste a gente perceber que uma luta histórica, né? Então, o movimento de mulheres, o movimento negro vem historicamente lutando para denunciar e romper com a nossa subrepresentação política. Então, nós somos as primeiras mulheres chegando no parlamento, as primeiras indígenas, as primeiras negras, as primeiras LGBTIQIA+. Então, nós somos as primeiras. Então, isso já nos coloca desafios gigantescos, porque isso fala que é a primeira vez que determinadas questões vão ter o olhar de alguém, um olhar de uma figura política, de uma figura pública. Então, eu senti muito esse desafio, porque antes mesmo de ter assumido lá em 2020 como vereadora, quando eu fui eleita, eu já comecei a sofrer ataques racistas, que hoje eu chamo de terrorismo racial. E eu comecei a sofrer esses ataques lá em 2020 e eles perduraram por 4 anos. Eu sofri terrorismo racial por 4 anos. E isso só foi se intensificando. E num primeiro momento... E assim, por que eu chamo de terrorismo racial? Porque os comentários eram relacionando o lugar político que eu ocupo com a cor da minha pele, a textura do meu cabelo. Então, como que essa macaca fedida, preta, cabelo de bombril é deputada? Como que ela... começou com como ela vai ser vereadora, aí foi para como ela vai ser deputada. E isso foi só se intensificando ao passo que ali por setembro do ano passado, eu recebi uma média de 43 e-mails com ataques extremamente perversos de uma rede de neonazistas que atua aqui no sul do Brasil. Então, ataques como ameaças ao meu corpo, né,
ele falava que ia entrar no meu gabinete, tacar fogo no meu gabinete, comigo dentro, que ia dizer que era um eleitor, que ia me abordar e me matar, que ia me estuprar com o meu corpo morto. E isso foi chegando num auge que a gente começou a receber ligações no gabinete, então se tornou insustentável. E aí a gente fez uma coisa que não queria muito fazer, porque quando você dá visibilidade para situações como essa, você está fazendo o que o ameaçador quer, né? Porque ele de alguma forma, né, quer palco. Mas como não tinha uma proteção devida, e eu comecei a realmente ter a minha atividade política afetada por isso. Por quê? Porque esse terrorismo psicológico e racial que perdurou por mais de 4 anos, fez com que eu começasse a ter síndrome do pânico, fez com que eu começasse a ter crises de ansiedade. Para uma figura política, isso é muito difícil. Eu sempre fui professora, acostumada a lidar com sala de aula, já entrei em turma de 500 alunos para dar uma aula. E eu fui chegando no momento que eu travava. Quando eu estava em público, comecei a travar. Agora você imagine você ter que ocupar o parlamento, você fazer uma fala pública numa praça e você não conseguir mais porque você está sendo constantemente ameaçado. Então eu tive que lidar com isso, tive que cuidar muito da minha saúde mental, mas isso me mostrou que como parlamentar negra eu tinha mais um desafio, que era demonstrar o que é a violência política de gênero e raça somados. Porque a lei de violência política de gênero, ela já é nova, é uma lei nova, ela já existe, mas ainda com muitos desafios, porque justamente por ela ser nova, a gente ainda tem que trabalhar muito ela, compor muito o que ela significa. Mas como parlamentar negra, eu pude ver que tem especificidades a mais quando você tem uma cor de pele, um tom de pele retinto. Então, também propus a ampliação da compreensão de violência política de gênero para a violência política de gênero e raça. Propus esse PL na Câmara, também está em trâmite, espero que a gente possa votar, porque é muito injusto que a gente já tenha tanta dificuldade para ocupar espaços e, ao ocupar, a gente seja tirada dele da forma mais cruel possível, que é sofrendo a violência que a gente sofre a vida inteira, né? Porque macaco e cabelo de bombril é o que eu ouço desde que eu fui para pré-escola. Então... E deputada, não dá para ignorar, né? A gente viu que não dá para ignorar. Eles são terroristas, tem gente maluca. Mas a gente comemora também, e eu me sinto num momento muito melhor, assim, porque essa criatura foi presa antes do final no começo de dezembro do ano passado. Uma das pessoas dessa rede, que era a pessoa que me ameaçava e já tinha ameaçado vários outros parlamentares, também foi preso. Ótimo. Aí a gente vê o negócio funcionando. Deputada, agora vamos sair dessa seara, vamos vir com uma coisa boa. Agora, acho importante, assim, a gente ir tocando nesses assuntos, porque a gente consegue ver que, sim, a gente consegue achar. Na internet não está impune, a gente acha e prende. Eu queria saber sobre o Centro Mais Cidadania LGBTQIA+, do Paraná, Eliana Emetério, esse que vos fala, a gente tem, né, muito orgulho. Podcast, estamos trabalhando muito nele. Eu queria saber qual foi o papel do seu mandato para que essa parceria pudesse se tornar realidade e, como deputada, avalia a necessidade de projetos iguais a esse nosso para Curitiba e para o Paraná. Bom, primeiro dizer que esse centro era um sonho, né, aqui no Paraná há muito tempo. E eu conheço as pessoas que constroem o centro já de uma caminhada, então, do sindicato, do movimento de mulheres, do movimento LGBTIQIA+, da universidade. Já tinha são pessoas que a gente encontra em muitos espaços lutando, né, pelas mesmas bandeiras, pelas mesmas coisas. Então, como parlamentar, eu pude destinar minimamente apoio, incentivo, recurso para que o centro pudesse acontecer. Esse centro que tem essa visão inclusiva mesmo, mas inclusiva no sentido de trazer para dentro das políticas públicas, de realmente proporcionar o amparo e o cuidado que o Estado deveria, né, para essas pessoas que muitas vezes ficam abandonadas na nossa sociedade em tantos aspectos. Então, eu fico muito feliz de hoje ver o centro, saber que a quantidade de atendimentos que o centro faz só aumenta. Então, sair de um primeiro ano atendendo em torno de 20 pessoas para atender quase 100 no estado do Paraná como um todo.
é algo que não tem como a gente não ficar feliz, né, de ver. Eu, uma vez, conversando com a Léo Ribas, e a gente pensando no centro e como que ele poderia se desenvolver e sair do papel, numa visita que ela fez no meu gabinete, eu contei um relato que eu recebi uma vez, e por isso eu pensava muito nas questões de saúde para a população LBT também, né? Que acabo por ser mulher ouvindo mais mulheres. Então, ouvia muitas mulheres, uma delas, uma que estudava comigo, uma mulher lésbica, e ela me dizendo que nunca tinha tido um atendimento ginecológico devido, e que todas as vezes que ela chegou para ter um atendimento ginecológico e falou, olha, mas eu sou lésbica, a minha relação sexual não é com penetração, que orientações você pode me dar nesse sentido? Diz que a médica, a ginecologista, dizia, eu não sei nada do que você está falando, procure outra pessoa porque eu não posso te ajudar nisso. Isso é uma violência. Como assim que um ginecologista ele não sabe que existe uma diversidade humana e que, como alguém que está na rede pública de saúde, tem que acolher, atender e saber tratar e orientar toda essa diversidade? Então, eu acho que o centro, ele traz... Eu falava disso, né? E eu acho que o centro, ele tem justamente esse caráter, fazer a escuta, fazer o acolhimento e mostrar... que a diversidade também é digna de políticas públicas, de saúde mental, rede de proteção, acolhimento psicológico, enfim. Então, a gente vê que o centro só cresce, e eu espero que ele tenha muitos e muitos mais anos de vida, e eu espero que ele chegue num nível de ser exemplo pro estado todo. Assim. Referência, né? Referência. Isso. Muito bom. Carol, você é muito ativa nas redes sociais. Eu digo que desde que eu me mudei aqui pro Paraná, acho que foi uma das primeiras personalidades políticas daqui que eu conheci, assim, que eu vi nas redes sociais. Falei, nossa, que bacana ela. Foi você, porque até então eu trabalhava com empresa, com rede social, eu sou muito ligado em rede social. Então, a sua foi uma das primeiras que apareceu pra mim. Eu falei, nossa, mas ela tem a presença, ela é a influência, né? Porque, assim, porque você traduz pra internet aquela coisa da gente querer escutar, querer parar e ouvir. E isso é o mais difícil na rede social, porque às vezes tem N gente lá produzindo conteúdo que a gente só passa, mas você é daqueles que a gente passa, peraí, o que ela falou? Volta 2. A gente volta para te ouvir. Aí, bom. Como a deputada avalia os desafios para a democracia no ambiente digital, e visto que ele acaba influenciando, né, na vida real, a gente tem até agora esse seriado da Netflix que fala sobre os incels e fala sobre como a rede social está realmente influenciando, e aqui no Brasil não foge muito a nossa realidade, a rede social no âmbito político. Então, como a deputada avalia esses desafios, na sua perspectiva, como é possível construir e contribuir efetivamente para um ambiente de debate saudável na internet? Eu fico feliz de ouvir isso, assim, que eu sou atuante nas redes sociais. Eu não tenho isso ainda muito... Eu ainda não me vejo muito nesse lugar, porque ele é muito desafiador para mim, e realmente eu busco construir ali discursos que sejam educativos, que promovam os ideais que eu acredito, valores políticos, traduzir o máximo do que eu trabalho ali dentro. É a sua autenticidade. Então, porque você fala de verdade. Você posta você lá estudando, você posta andando de bicicleta, aí você posta você no parque, aí posta em casa. É essa autenticidade. Pessoal, é a gente como a gente. Então eu fico feliz de ouvir que sou atuante, porque eu realmente busco atuar da melhor maneira que eu consigo. E essa coisa das redes sociais chegou pra mim, porque assim, eu tenho 41 anos, eu digo que eu sou millennial, sou da geração millennial. Nós somos a última geração de pessoas que teve uma infância sem internet. Então, eu aprendi a viver fora da internet. Então, mas hoje a gente faz essa ponte, porque os millennials tiveram que lidar com essa transição. Então, eu vi o e-mail chegar. Eu lembro do dia que eu enviei o primeiro e-mail. Meu Deus. Eu lembro do dia que eu vi o celular chegar. Uma professora
ia pra sala de aula, ela atendia o telefone, ela atendia um celular desse tamanho na sala de aula. A internet de escada, aquele barulhinho. Eu tô com 36, eu lembro, eu passei por isso também. Então, eu vi essa transição acontecer, e eu acho que acho que a geração milênio tem isso, né? A capacidade de fazer essa ponte, né, entre esses dois mundos. E eu, especialmente, porque justamente quando eu fui para a sala de aula e comecei a fazer meu mestrado, no meu mestrado eu pesquisei o cotidiano das adolescentes negras nas escolas públicas aqui de Curitiba. E conversando com elas ali, eu fazia algumas perguntas, entrevistava, né, e tal. E elas começaram a me mostrar um universo que eu desconhecia, que era o universo dos youtubers, das youtubers. Elas seguiam muitas influenciadoras negras que faziam trança, maquiagem, e aí elas me apresentaram esse universo e eu vi muitas influenciadoras mesmo que muitas vezes estavam trabalhando uma maquiagem, por exemplo, uma maquiagem para pele negra. E falando das diferenças de tom de pele, e aí trabalhando aquela maquiagem, já iam trabalhando história africana e afro-brasileira, eu achei sensacional, eu me apaixonei. Tanto que a minha pesquisa de doutorado depois se tornou analisar os discursos do feminismo negro no YouTube. Coincidentemente, e coisas que são ruins e boas, né? Quando eu fui candidata a vereadora, eu fui candidata bem na pandemia, então a gente não podia sair na rua, era lockdown. Teve um período da minha campanha que foi em lockdown. Você já imaginou? Meu Deus. E aí eu falei, como que eu vou comunicar? Como que eu vou falar? Como que eu vou me comunicar? Eu só tinha Instagram. Eu não tinha TikTok, não tinha várias outras redes assim, não tinha. Só tinha o Instagram. E eu pensei, a gente vai ter que pensar novas linguagens, a gente vai ter que traduzir aqui. Então, eu fui tentando desenvolver o conteúdo nas redes sociais da melhor forma, e isso foi muito bem sucedido, assim, porque a gente conseguiu furar muito a bolha através das redes sociais, e aí as pessoas passaram a dizer que eu sou muito atuante nas redes sociais. Mas a grande verdade é que eu sou uma educadora, uma professora, e o que eu busco fazer é, sim, de fato, me humanizar nas redes sociais. Então, eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam que eu sou gente. Isso eu comecei a fazer justamente por perceber que existem muitas figuras políticas absolutamente desumanizadas. Você olha para a pessoa, ela parece o Conde Drácula. Você não sabe nem se ela toma um copo d'água, do que ela vive, onde come, onde dorme. Então, eu queria me humanizar, até mesmo para evitar situações de violência. Eu sinto que quando você trabalha de uma forma afetiva, eu vejo que a minha rede é muito afetuosa, muito afetiva. Então, as pessoas que estão me acompanhando, elas me mandam muita energia boa, assim. E eu vejo que é resposta justamente de eu buscar me humanizar e trabalhar um conteúdo mais humano, mais afetivo, mesmo na política. Uhum. Então, faço isso intencionalmente e, acima de tudo, reeducação social, reeducação política. O brasileiro ainda é um povo que precisa aprender a votar, que precisa escolher seus governantes, que tem muitos temas de conflito. Então, são muitos temas que ainda estão em conflito na nossa sociedade. Haja visto, por exemplo, o conflito colocado hoje entre movimento LGBTI, que é mais, e movimento evangélico. Então, a gente tem muitos temas a trabalhar. Então, eu busco também promover reeducação política, reeducação social, educação para as relações étnicas, igualdade de gênero, tudo nas redes sociais, do melhor jeito possível. Se tiver que fazer uma dancinha no TikTok, eu faço. Se eu tiver que... Enfim, eu gosto, e eu também gosto, né? Eu acho que essa humanização funciona muito bem. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está assistindo, porque, assim, eu tenho certeza que a galera que está assistindo o podcast é fã do seu trabalho, é fã de você nas redes sociais, assim como eu também acompanho. Então a gente sabe, assim, que gosta de ver o dia a dia da deputada. Então eu queria que deixasse essa mensagem e de repente levasse algo que eles levasse mais pra frente, algo que a deputada dissesse assim: olha, em meu nome peçam isso aqui lá na frente, que vocês vão conseguir desminar esse ambiente, que o ambiente digital tá muito tóxico. O ambiente digital tá tóxico, mas vejo também que a gente está num momento que as pessoas perderam um pouco a capacidade de diálogo, e eu tenho tentado trabalhar isso também. Ainda não acertei bem do jeitinho que eu
quero, mas eu estou tentando dizer isso. Hoje a gente olha e vê mulheres, por exemplo, que avançaram muito na mentalidade e não conseguem mais se relacionar com homens, pessoas LGBTs que não conseguem mais se relacionar com as suas famílias. Então, existe hoje uma dificuldade de diálogo. Mas, se a gente perder o diálogo, por mais difícil que ele seja, porque tem conversas que são difíceis, tem conversas que a gente tem que pegar todos os nossos preconceitos, botar no bolso, botar bem sentadinho e falar assim, fique quietinho aí que agora a gente vai ter que conversar aqui de uma forma civilizada e adequada. Então, o recado que eu tenho é esse, que a gente não perca a capacidade e a vontade de diálogo. Claro que você não é obrigado a dialogar com uma pessoa que te promove uma violência, que você não suporta, uma pessoa que inviabiliza mesmo a condição da ponte. Mas é preciso construir pontes. A gente precisa construir pontes, por exemplo, com aquela mulher evangélica que está lá na sua casa apanhando do marido porque o pastor fala que a mulher tem que ser submissa ao homem e que ela tem que orar para o marido mudar. A gente precisa dar um jeito de dialogar com essa mulher sem chegar lá assustando com coisas que ela não conhece, com um universo que não faz parte do mundo dela. Então a gente tem que encontrar essa maleabilidade. Então eu faço esse chamado, porque se a gente não conseguir construir essas pontes de diálogo, a gente nunca vai ter a sociedade que a gente quer. A sociedade que a gente deseja, a sociedade que a gente almeja, uma sociedade inclusiva de todas as pessoas, ela só poderá existir se a gente como um todo souber a construir. Então, é esse chamado que eu faço, assim, da gente olhar. Eu vejo muitos exemplos, assim, e eu sei que é meio maluco eu falar isso, porque eu sou uma mulher de esquerda, mas eu vejo como hoje muitas pessoas de esquerda se fecharam totalmente para o diálogo. Se fecharam, não querem ouvir, sentem que já aprenderam tudo, que sabem tudo. Eu ouvia muito quando eu apareci, né, na cena pública, porque já atuava em muitos movimentos e em muitos espaços há muito tempo, mas quando eu tive visibilidade mesmo, eu ouvia críticas como, ela é militante de internet. E daí? Eu pensava, e daí ainda bem que tem militante de internet, né? Hoje a coisa mais importante que a gente tem para fazer é militar na internet. Porque o extremismo não deixa de militar na internet nem um minuto. E a gente vai o quê? Não militar na internet? Claro que vai, né? Deixa o espaço lá tudo pros outros, então, né? São essas aberturas, assim, de mentalidade que a gente tem que ter, sabe? Para poder continuar avançando como sociedade. Carol, obrigado. Amei falar contigo. Já te admirava, já vi você falando e discursando em vários lugares. Eu vejo também os vídeos que você posta. Imagina. Quero agradecer a gente do centro também admirando o seu trabalho. Você é uma simpatia. Tô lá trabalhando lá, assim, a nossa equipe é uma equipe que tem isso da relação muito, muito, assim, atuante. A gente cuida muito uns dos outros e eu acho que o mundo tá precisando disso. E você que tá assistindo o podcast, muito obrigada por acompanhar. A gente entrevistou essa maravilhosa, linda, gente, ela é bonita no vídeo, mas pessoalmente é mais bonita, viu? Oh, meu Deus. Então siga ela nas redes sociais, a gente tá com os arrobas aí, siga o centro também e... Vamos tocar, vamos partir pro próximo e tamo junto. Obrigado, deputada. Tamo junto, obrigada. E tô sempre à disposição. Quando quiser fazer um bate-papo, outros temas, a gente pode fazer também. Tamo aí, valeu. Valeu. É isso. Aí.